Você aí, se considera uma pessoa honesta? É mesmo? Será que você é? Sabem por que eu faço essa pergunta? Porque eu acho que faz parte da honestidade, ou seja, é algo típico do comportamento de uma pessoa honesta, admitir os seus erros. Uma pessoa que é honesta, ela é sincera, ela é aberta, ela é transparente e ela faz o chamado mea culpa. No latim clássico, tá, baby? Ou seja, errei? Ok, sem problema, somos humanos, todos nós erramos. Mas sendo uma pessoa honesta, o que eu faço? Eu sou obrigado a reconhecer o meu erro e falar publicamente. Eu errei, espero não cometer esse erro novamente no futuro. Eu fico me colocando no lugar das pessoas que erraram consistentemente, que votaram em Collor, por exemplo, lá atrás, depois votaram em Fernando Henrique Cardoso, que também não foi tão ruim assim, mas não foi um grande presidente, votaram no Lula, talvez até 2 vezes, e inclusive Bolsonaro votou em Lula, caso você não saiba, está na descrição o vídeo. Depois essa pessoa foi lá e votou em Dilma, e agora nas últimas eleições votou em Bolsonaro. Os motivos para votar nele foram vários, e eu comentei sobre isso num vídeo que eu fiz aqui antes das eleições. Eu fiz um vídeo em setembro, ó, 1 ano, hein? Falando que vários motivos levavam a pessoa a votar em Bolsonaro. Mas não importa qual o motivo, o que importa é que agora tá ficando feio para você que votou em Bolsonaro não admitir o seu erro. Não estou fazendo esse vídeo para provocar. Eu poderia vir aqui e falar, eu avisei. Porque eu avisei. Naquele vídeo que eu fiz, assim como nas conversas pessoais que eu tive com as pessoas ao meu redor, pessoas que me conhecem pessoalmente, eu falei que eu era contra, falei que não ia votar, dei meus motivos, justifiquei tudo bonitinho, certinho, inclusive com fontes, porque eu sou um cara que fala com embasamento. Coloquei lá cada uma das fontes, pá. Eu poderia mesmo vir aqui e falar que eu avisei, porque eu falei tudo no meu vídeo, tudo. Falei que ele era tão populista quanto o Lula, populismo extremo, só que um populismo de direita. Falei que ele foi preso por um crime considerado grave, na época que ele estava no exército. O cara não tem formação nenhuma acadêmica, não tem diploma em porcaria nenhuma. Aliás, como o Lula também, um cara despreparado, que não sabe fazer política, que faz parte da velha política, não tem nada de novo em Bolsonaro e em seu modo de governar, em sua forma de fazer política. É a velha política se repetindo. Eu falei tudo, então eu poderia falar hoje, eu avisei, mas não vou falar isso. Eu apenas faço um pedido, bem polido, bem educado. Por favor, considere a possibilidade de você ter errado nas eleições do ano passado. Eu não vou perder o meu tempo falando muito disso aqui, inclusive porque não é um assunto do qual eu gosto de falar, não costumo falar sobre política no canal, e também porque os acontecimentos falam por si só. Eu não preciso ficar gastando a minha saliva, e aliás eu tô até com sede. Eu não preciso ficar aqui gastando a minha saliva para falar para vocês o óbvio, aquilo que vocês mesmos podem ver com seus próprios olhos. Basta dar uma olhada em tudo que está acontecendo ao redor, neste desgoverno que nós estamos tendo. Um governo tão ruim, mas tão ruim, que antes de ele começar, já tinha coisa errada acontecendo. Mas que coisa errada, que coisa errada, que coisa errada é essa? Juiz Sérgio Moro, que falou que nunca ia entrar pra política, mentiu, não cumpriu a promessa. Heleno, entre outros, não foi só ele, defensor da ditadura, como o próprio Bolsonaro. Lorenzoni admitiu em vídeo ter recebido dinheiro da JBS. Fez meia-culpa em vídeo, admitindo que cometeu crime e foi indicado ministro. Paulo Guedes, o posto Ipiranga, 3 processos contra ele antes do governo, antes de começar. Enfim, vários dos ministros, das pessoas ligadas direta ou indiretamente a Bolsonaro, estavam envolvidas em corrupção, em coisas erradas, crimes de maneira geral, inclusive os próprios filhos, que eu sempre soube que não eram nem de longe santinhos. Só faltava você defender os filhos dele também. Filhos envolvidos com milícia, com lavagem de dinheiro, com corrupção, envolvidos em brigas ridículas e infantis na internet, em redes sociais. Teve também o caso do Queiroz, que vocês devem saber. Teve o caso do amigo do Bolsonaro, que era PM, ex-PM, que estava envolvido na morte de Marielle.
teve funcionário fantasma, teve laranjas, teve nepotismo, empregando gente da própria família para cargos relacionados aos dele, propostas ridículas, cortes desnecessários, declarações absurdas vindas do nosso presidente. E eu juro para vocês, eu juro que nunca na minha vida eu pensei que eu fosse viver para ver um presidente falar coisas piores que Lula e Dilma juntos. Se você juntar as merdas e as besteiras que Lula falava com as da Dilma, não dá as besteiras que Bolsonaro fala. E isso vindo de um cara que foi contra os dois governos, aliás, os dois mandatos do Lula e depois mais um e meio da Dilma, contra o PT do começo ao fim. Não votei em nenhum dos dois. Fui crítico ao longo de todo o governo, inclusive tem textos meus, vídeos não tem porque na época eu não fazia vídeo pro YouTube, mas escrevi textos falando contra o governo de Dilma, tirei sarro, zoei mesmo porque tinha que ser zoado, porque era ridículo. E aí me surge um energúmeno que consegue falar coisas piores do que estocar vento e por trás de toda criança tem um cachorro e vamos saudar a mandioca. Eu não sabia que a gente podia chegar mais baixo. E outra coisa também, um cara tão burro, porque essa é a palavra que eu consigo encontrar, que até os aliados dele ele conseguiu afastar de tanta besteira que ele falou e de tanta merda que ele já fez em apenas 9 meses de governo. Ainda temos pouco mais de 3 anos aí. Olavo de Carvalho, Janaína Pascoal, Alexandre Frota, João Dória. Como é que o cara consegue até mesmo fazer pessoas que defendiam ele e apoiavam ele dar um passo para trás? O cara tem que tentar fazer isso com muito afinco, porque é difícil de se fazer isso. E ele conseguiu. O Brasil hoje é vergonha internacional por causa do cara que você que votou nele colocou lá. Você é o culpado. Mesmo que essa sua culpa tenha sido, vamos dizer, indireta, porque você se sentiu forçado a votar em Bolsonaro. Ah, eu não queria, mas eu fui obrigado para compensar os votos lá do Haddad, porque eu não queria que o PT fosse eleito, não sei o quê. Tem essa desculpinha. Mesmo assim, você é, de certa forma, culpado. Então eu vou fazer uma coisa aqui, para não me alongar, porque como eu falei, vou ser breve, não vou gastar muita saliva não. Eu vou fazer um desafio para você, só para você que votou em Bolsonaro e ainda apoia o cara, você que ainda não se arrependeu, você que continua sendo bolsonarista de carteirinha, que você tem assim na sua carteira o documento com foto do fã-clube de Bolsonaro. Eu sou um participante orgulhoso, membro do fã-clube de Bolsonaro. Você aí que ainda é bolsonarista de carteirinha. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um tópico de cada deslize do governo de antes de começar até agora, tá? Ou seja, mais de 9 meses. Cada coisa ruim feita por Bolsonaro ou aliados a eles. Damares, lembrei agora da Damares. Esqueci de falar dela, clássico também, pior que a Dilma. O que essa mulher tem na cabeça? Paranoica. Só que eu vou colocar cada coisa ruim do governo com pelo menos 5 fontes distintas. Por quê? Porque se eu colocar uma só, você vai falar, não, mas eles são vendidos. Eu quero ver você falar que todos são vendidos. Você tem que ser muito, mas muito conspiracionista, nível Black Mirror, né? Uma grande conspiração, um complô mundial, para você achar que todas as fontes da mídia são vendidas, que foram compradas pelo PT ou sei lá quem, que estão recebendo dinheiro para falar mal de Bolsonaro. Você tem que ser muito babaca, para ser bem sincero. E eu desafio você a mostrar que eu tô errado, a mostrar que aquelas fontes estão erradas. Prove para mim, mas prove mesmo. Eu tô falando sério. Eu quero um diálogo, eu quero um debate saudável, com respeito. Nada de xingar, hein? Que nem nesse vídeo aqui que vocês ficaram me xingando. Não, aí não dá certo, aí não tem diálogo. Não dá para conversar com gente que já chega xingando e falando palavras de baixo calão. Eu quero provas de que eu e a mídia de modo geral estamos errados em relação a Bolsonaro. O que Bolsonaro fez de bom até agora? Por que essas coisas que falam ruim sobre ele são erradas? Por que Bolsonaro é o presidente avaliado como o pior de todos desde a reinstauração da democracia durante esse período inicial? Por que as notas dele, as avaliações são as mais baixas? Por que as críticas são tão comuns? Você vai me falar que todas as pesquisas são falsas? São alteradas? Todas! Todas! Não tem
uma que seja verdadeira. Se fosse para julgar de uma forma pessoal, ou seja, com base naquilo que eu vejo e ouço por aí, eu diria que essas pesquisas estão muito corretas, elas são verdadeiras, porque eu já conheci muita gente que era bolsonarista e falava e defendia e tá começando a se arrepender ou já se arrependeu, falando, mas meu Deus do céu, onde é que ele tá com a cabeça pra falar um negócio desse? Mas por que ele fez isso? Ele tá protegendo bandido, ele tá protegendo os caras do colarinho branco, ele tá protegendo os próprios colegas dele lá em Brasília, que são corruptos, que não sei o que, tá se aliando com não sei quem. Até essas pessoas já estão falando isso, já estão se arrependendo. Então eu diria que as pesquisas são verdadeiras sim. Mas enfim, fica aí o desafio proposto para vocês. Eu quero que alguém mude a minha opinião. O desafio é esse, porque realmente eu gostaria de estar vendo este governo com bons olhos, mas infelizmente Bolsonaro faz questão de provar para mim que eu estava certo em tudo que eu falei naquele vídeo em setembro de 2018, falando sobre o caríssimo Bolsonaro. Meu nome não é Enéas.